Olá, boa noite aos amigos internautas e telespectadores aqui do AltV Notícias, segunda edição, 19 de junho de 2017. Está no ar os comentários de economia com as seguintes notícias. Setor de serviços cresce 1% e tem melhor abril em 4 anos, conforme IBGE. Mesmo com o avanço do desemprego, a soma de salários na economia cresce em um ano. O mercado reduz a previsão de déficit, mas o valor ainda está acima da meta do governo. E Joesley Batista diz que retornou ao Brasil no domingo. Dólar oscila com indefinições no cenário político e aguarda a reunião do Fed. E o Bovespa também oscila muito pouco e está com uma ligeira alta. Tudo isso você vai conferir aqui comigo nos comentários de economia aqui do AltV Notícias, segunda edição. E vamos lá. O volume do setor de serviços do país cresce 1% no mês de abril frente a março, informou nesta quarta-feira o IBGE, ou seja, o setor de serviços, que são todos os serviços que englobam o país, que é um setor um dos mais importantes, principalmente nas principais capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cresceu 1% em relação a março, informou o IBGE nesta quarta-feira. Foi também o melhor resultado desde abril de 2013, quando houve uma alta de 2,1%. Desde novembro, o setor de serviços vinha apresentando resultados positivos. Porém, em março deste ano, ele quebrou esta sequência, apontou o analista do IBGE, Roberto Saldanha. E mesmo com o avanço do desemprego, que hoje já somam 14 milhões de pessoas, a soma de salários na economia cresceu em um ano. O que esta notícia quer transmitir? É que apesar do número de desempregados que hoje se encontram em 14 milhões de pessoas, e vem aumentando, né, mês a mês aqui no Brasil, a massa salarial cresceu em um ano. A massa salarial é justamente o que? Significa que é o bolo dos salários. Os salários aumentaram em poder real, sendo que está sendo distribuído para menos pessoas. Em abril, a massa salarial bateu 183 bilhões de reais, um valor de 0,93% maior na comparação com o mesmo mês de 2016. Esse montante representa a quantidade de dinheiro em circulação na economia, certo? Cuja origem são os salários, ou seja, todas as pessoas que são assalariadas recebem o seu salário. Este montante de 183 bilhões de reais é o montante, a soma de todos esses salários das pessoas empregadas, ou seja, com a carteira assinada. Nesse período, o número de empregados no Brasil, todos sabem, do ano passado, de abril até abril deste ano, aumentou de 11 milhões e 400 mil pessoas para 14 milhões de desempregados. Para os economistas, entre as principais causas do aumento desta massa salarial foi a queda da inflação. Por isso que o poder aquisitivo das pessoas aumentou um pouco devido a este recuo, esta queda da inflação. A inflação oficial perdeu força neste ano e o seu avanço em 12 meses está agora em 3,6%, bem abaixo da meta da inflação do governo, que foi definida para este ano de 2017 em 4,5%. E o mercado reduz a previsão de déficit, mas o valor ainda está acima da meta do governo. Os economistas de instituições financeiras reduziram para 142 bilhões de reais a previsão do déficit primário do governo federal em 2017. O déficit primário o que é? É todas as despesas do governo descontada os juros da dívida interna. A estimativa foi publicada ontem pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, no relatório mensal que é chamado de Prisma Fiscal. No mês passado, os economistas previam um déficit de 148 bilhões de reais para 2017. Apesar da redução, o valor continua acima da meta fiscal fixada este ano,
que é de 139 bilhões de reais, que seria o déficit primário, como eu já expliquei, que é todas as despesas do governo descontado o pagamento dos juros da dívida pública. E Joesley Batista diz que retornou ao Brasil no domingo, vejam só. Ele disse que estava na China a negócios, viajando pela China a negócios, e não passeando na Quinta Avenida em Nova York, como todos estavam comentando aqui no país. O empresário prestou um novo depoimento à Procuradoria-Geral da República em Brasília. O empresário Joesley Batista, que é um dos donos da JBS, divulgou um comunicado ontem, no qual informou que voltou ao Brasil neste domingo e estava no exterior desde que foi divulgada a informação de que ele e outros executivos do grupo fecharam um acordo, de delação premiada. No comunicado, Joesley também diz que participou de reuniões nesta segunda-feira em Brasília e de encontros de trabalho ontem aqui em São Paulo. O empresário também prestou um novo depoimento na segunda-feira à Procuradoria-Geral da República em Brasília, na investigação sobre o dinheiro em contas no exterior destinado pela JBS aos ex-presidentes Dilma e Lula, ou Lula e Dilma, como apontou na sua delação. E os ex-presidentes Lula e Dilma negam todas estas acusações, é claro. O depoimento dessa segunda-feira ocorreu pela manhã e o diretor também da JF, que é a holding que controla todo o grupo, Ricardo Saúde, também foi ouvido. Joesley e Saúde prestaram esclarecimentos ao procurador da República, Ivan Cláudio Marques, instaurado para apurar o repasse de recursos do grupo empresarial JIF ao PT, Partido dos Trabalhadores, por intermédio do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Os recursos são originários, vejam só, de contratos com o BNDES, com a FUNCEP, que é o Fundo de Pensão dos Economiários Federais, e também da Petros, que é o Fundo de Pensão da Petrobras, sendo a Petros o segundo maior fundo de pensão no país e a FUNCEF é o terceiro maior fundo de pensão aqui no Brasil. E para terminar os nossos comentários, o dólar oscila hoje com indefinições no cenário político e aguardando também a reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. O dólar opera com variações, ou seja, oscilando muito nesta quarta-feira, com os investidores à espera da reunião do Federal Reserve Bank e também cautelosos ainda com os acontecimentos políticos aqui no Brasil. Às 11 horas da manhã, a moeda norte-americana estava sendo cotada a R$ 3,28, com uma queda de 0,70%. E o Bovespa também estava oscilando, mas com um viés de alta, ou seja, estava subindo 0,93%, sendo cotado em 62.400 pontos. E é isto, eu fico por aqui e volto com vocês na segunda-feira, dia 19 de junho, às 12h30, aqui no AltV Notícias, primeira edição. Para vocês uma boa noite, um bom feriado e até lá!